O governo lançou uma medida provisória com a promessa de taxar os investimentos do brasileiro no exterior. Mas para quem vai servir isso? O que muda nos nossos investimentos? Quando que começa a valer? E a grande pergunta, vai continuar valendo a pena investir no exterior ou não? Vou explicar tudo isso nesse vídeo agora. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Aqui é o Luciano Fernandes, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal, se é a sua primeira vez aqui. E aqui eu falo de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e investimentos e tudo aquilo que te ajuda a chegar à liberdade financeira para que você tenha mais tempo livre, poder de escolha, possa cuidar da sua saúde, da sua família e ter mais qualidade de vida. Se gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. E bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar, olha só, o que é uma medida provisória. Eu vou explicar como funcionava a taxação de investimentos no exterior para o brasileiro até aqui e o que vai mudar de fato com essa nova medida provisória aí. Tudo isso da forma lucianística de explicar, com a maior calma e fazendo você entender com uma linha do tempo, com os tópicos direitinhos. Então vamos lá. É o seguinte, há um tempo atrás, eu venho falando já aqui, venho fazendo vídeos sobre investir nos Estados Unidos, investir no exterior, a importância disso frente à possível crise que se aproxima, e eu estou investindo no exterior, inclusive tenho mostrado as coisas que eu tenho feito, fiz uma parceria com uma empresa para que ficasse mais fácil eu e você investirmos nos Estados Unidos, que é a Nomad. Tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, eu vou fazendo e vou mostrando para você o que eu tô fazendo na minha vida, né? Inclusive, se você quiser abrir a conta na Nomad, você baixa o aplicativo da Nomad, e aí na hora de abrir a conta você coloca um cupom lá. Você coloca inteligente na hora que perguntar um cupom ali para você ter aí 2% de cashback na primeira remessa de dinheiro que você fizer. Lembrando que você tem que fazer essa remessa em até 15 dias da abertura da conta e é limitado em até $20. Um dinheiro de graça aí para você que vale a pena. Vou deixar aqui o link na descrição para você baixar o aplicativo da Nomad também. Não esquece de botar o cupom inteligente. Mas vamos lá para o que eu prometi para o vídeo. Primeira coisa, o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é um documento lançado pelo próprio governo, pelo executivo, que tem validade já imediata, mas que ela é temporária. Ela tem aí 60 dias, um período de 60 dias, prorrogável por mais 60, para ela ser votada e passando pelas duas instâncias aí, né, do Congresso e do Senado, pela Câmara e pelo Senado, melhor dizendo, né, pelo Congresso como um todo, para que ela vire de fato uma lei permanente e seja incorporada à Constituição, né? Então é nesse momento que nós estamos, uma medida provisória, número 1171, se eu não me engano, desse ano de 2023, que prevê algumas mudanças na tributação de investimentos de brasileiros no exterior. E essa medida provisória fala que essas medidas, se de fato passarem, forem aprovadas, elas serão a partir de 1º de janeiro de 2024, ano que vem. Eu gravo esse vídeo em maio de 2023, então não é para agora, ok? E bom, vamos lá, isso é uma medida provisória. Agora vamos entender como funcionava, ou funciona até então, a tributação de investimentos no exterior. Aqui eu quero que você pegue papel e caneta para aprender, que a aula são 3 pontos principais que eu anotei aqui. Hoje você investe no exterior, como eu falei aqui, a gente faz com a Nomad, que é de uma forma bem simples. Você investe diretamente na bolsa americana lá e tem 3 regras. A primeira regra é, se você vender ativos com lucro, seja qual for o ativo, com lucro, pode ser estoque, que são as ações, os REITs ou ETFs, você vende com lucro, você tem ganho de capital e, portanto, você paga 15% de imposto de renda. Então, comprou, vendeu com lucro, com ganho de capital, você paga 15% sobre esse lucro. Essa é a primeira regra. A segunda regra é sobre os dividendos, a renda, os proventos que vêm dos ativos que você tem lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Aqui falando especificamente exterior como Estados Unidos. E aí, qualquer ativo que você tenha lá e que te dê uma renda, um dividendo, isso vai ser tributado. E esse ativo pode ser estoques, pode ser REITs, ativos da Bolsa de Valores, como também pode ser um imóvel que você tenha lá, ou pode ser uma empresa que te pague dividendos que você tenha, né? Uma empresa no seu nome lá. Então, como que funciona hoje essa tributação sobre esses dividendos? Bom, eles são tributados aqui no Brasil, porque tudo você tributa no Brasil, você declara no Brasil, você não declara nos Estados Unidos. Então, tributado no Brasil de acordo com aquela tabela progressiva do imposto de renda aqui no Brasil da pessoa física, que vai de 0 até 27,5%, beleza?
Só que aqui tem uma regra importante. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados, diferentemente daqui no Brasil. Então lá são tributados em 30% e são retidos na fonte. O que significa isso, Luciano? Significa que você, quando recebe o seu dividendo aqui no Brasil dos seus ativos lá nos Estados Unidos, ele já vem tributado com 30% retido na fonte. Então, como aqui tem essa tabela progressiva de 0 a 27,5, dependendo da sua faixa de renda aí, o que acontece na hora de você fazer a declaração anual hoje é ter que haver uma compensação aí, né? Daqui a pouco você pagou 27,5, foi quase os 30%, então há uma compensação aí. É isso que acontece hoje. E a terceira regra importante para você saber de como funciona hoje é que há uma isenção de vendas até R$35 mil por mês para você não pagar imposto dos ativos da bolsa. Então, por exemplo, se você vendeu lá ações, né, os estoques, o REITs, até 35 mil, não importa se teve lucro ou não, você não vai incorrer em tributação nenhuma. Existe uma tributação parecida aqui no Brasil, né? Somente para ações até 20 mil por mês, lá é até 35 mil para qualquer ativo. Bom, então você já entendeu o que é a medida provisória, entendeu que ela só passaria a funcionar a partir de 1º de janeiro de 2024, já entendeu como funciona a tributação hoje aqui, e agora vamos entender como que mudaria, o que essa medida provisória propõe, né? A medida provisória 1171, o que ela propõe? Vamos lá. Ela propõe, em primeiro lugar, unificar essa questão toda de ganho de capital ou dividendo, né? Lembra que eu falei? A venda, o ganho de capital sobre a venda do lucro e mais outra regra sobre o dividendo, ela coloca tudo num saco só e qualquer rendimento que você tenha é colocado tudo no mesmo bolo, inclusive vários tipos de investimento. Vou deixar aqui na tela a própria medida provisória para você, destacado aqui quais são os investimentos, não vou ler aqui, mas são vários tipos de investimento, coloca tudo num bolo só e se você tiver ganhos, então você passa a pagar um imposto de renda. E que tipo de imposto? Como? Qual é esse valor? Bom, esse valor vai de 0 até 22,5%. Tá bem? Então vamos lá, se você tiver rendimentos, e aqui qualquer rendimento, até R$6 mil por ano, você fica isento. Então você está começando a investir no exterior aí e tal, você está ganhando os primeiros dividendinhos ali e tal, você teve até R$6 mil de ganho no ano, você está isento de imposto de renda. De 6 a 50 mil de ganhos no ano, você vai pagar aí uma alíquota de 15% do imposto de renda. E acima de 50 mil você vai pagar aí 22,5%. Lembrando que a isenção de até 35 mil que eu acabei de falar para vendas dentro de um único mês continua valendo. A medida provisória não fala nada a respeito dessa isenção, então a priori continua valendo. E bom, entendendo tudo isso, vamos entender aqui o que muda pra gente. Olhando para a ótica de dividendos, não está muito claro ali. Como eu falei, vou recapitular aqui sempre com muita calma. Hoje a gente tem a tributação na fonte de 30% e faz aquele ajuste aqui no Brasil que é de 0 a 27,5%. Ok? Então ali não está muito claro como que ficaria. Por exemplo, se a gente incorreria numa bitributação, porque ele já vem tributado 30% na fonte dos Estados Unidos e se for tributado aqui de novo, a gente poderia pagar 2 vezes. Então isso não está claro ali. Então olhando da ótica do dividendos, pode ser que a gente seja bitributado. Olhando da ótica do ganho de capital, você incorreria naquela tabela ali, mas não muda muita coisa para quem segue a minha estratégia, que é comprar ações de boas empresas, me tornar sócio delas ao longo do tempo, no longo prazo, e não vendê-las, tá bom? Então não muda muita coisa. Se eu vender até 35 mil continua isento e não é nem intenção minha vender, né? Então se você vender acima de 35 mil dentro do mesmo mês, aí você vai incorrer nessa tabela aí, se a medida provisória vier de fato a ser aprovada, entrar como lei e passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. O que é mais preocupante nessa lei aí é que, como eu falei ali, coloca várias coisas no mesmo bolo, vários tipos de investimento, qualquer rendimento e ganho de capital que você tiver no exterior, inclusive a variação cambial. Olha que louco isso. Então, aqui que interfere mais para mim. Eu assisti alguns vídeos e ninguém falou muito sobre isso. Poxa, a variação cambial, então quer dizer, às vezes você tá tudo certinho, você não vendeu, mas a sua própria valorização do real ali em relação ao dólar pode te tributar, né? Então, ainda está muito confuso, ainda não entrou em vigor, já existiram várias medidas provisórias e várias propostas de taxação de investimentos e dividendos, inclusive aqui no Brasil, e que não vieram a se tornar realidade. Então não é hora de se apavorar. Eu gosto de falar de um fato quando ele realmente acontece, mas como surge um monte de perguntas para mim, uma enxurrada de perguntas, Luciano, eu quero que você explique. Então eu tô aqui explicando tudo para você. E a pergunta que não quer calar, vale a pena continuar investindo no exterior?
Vale, claro que vale. Eu não invisto no exterior pela questão de eu ter mais rentabilidade ou não, se tributar eu vou ter menos rentabilidade. Eu invisto porque eu preciso diversificar de uma forma maior, mais ampla. Eu já diversifico entre os ativos, eu diversifico entre as classes de ativos, eu tenho que diversificar entre moedas, entre países. Então eu tenho que ter uma parte do meu dinheiro nos Estados Unidos ou em outro país que você queira aí, porque você não pode estar sujeito todo o seu dinheiro ao mesmo governo, às mesmas leis, às mesmas tributações de um país só. Então é importante você diversificar. Eu continuo investindo no exterior, eu vou continuar independentemente de a medida provisória ser aprovada ou não. Como eu falei, de fato, agora não muda muita coisa pra gente. Qualquer coisa que mudar, eu venho aqui falar pra você. Se eu achar que não vale mais a pena em algum momento investir no exterior, nos Estados Unidos ou em qualquer ativo, pode ter certeza que você, meu seguidor inscrito aqui no canal, vai saber. E se você não é inscrito, se inscreve já pra você saber quando eu colocar qualquer vídeo aqui, você precisa saber, tá bem? Então é isso, eu quero saber de você se você já investe no exterior e se você estava equivocado em relação a isso, estava com medo. Comenta aqui pra mim, você acha que vale a pena continuar investindo? Eu acho, mas se você discorda de mim, você pode colocar aqui embaixo no vídeo, tá bom? É isso, gente, sempre invistam com tranquilidade, com segurança, não se apavorem, sigam a estratégia, sejam inteligentes. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá!